Oi, pessoal, boa noite. É, bom, só para avisar, se vocês ainda não sabem, eu não sei como isso vai ser feito, mas eu não tô ao vivo, tá bom? Essas imagens que vocês estão vendo foram gravadas na terça, um dia antes, mais ou menos no horário que seria a live mesmo, mas eu não estou aqui. Eu pedi só para o Jô, para que fosse como uma live, porque eu entendo que é, é legal, né? Ter essa interação, né? Se eu mandasse só o link, vocês assistiriam, mas talvez não rolaria uma interação aí que normalmente rola quando todo mundo se encontra online no mesmo horário, né? Então, foi por isso que eu pedi para que é, fizéssemos como se fosse uma live, mas eu não estou aqui. Quer dizer, posso até estar assistindo junto com vocês, né? Na verdade, eu estou trabalhando com meu cunhado, né? E hoje, terça-feira, ele me avisou que amanhã, quarta, né? Eu estaria viajando para o litoral para ele, para entregar algumas coisas lá. Então, eu fui sexta passada também e acabei voltando tarde. Então, eu achei que seria melhor já deixar gravado, né? Até porque amanhã, né? Quarta-feira, eu vou sair bem cedo daqui e provavelmente chegue tarde. Então, quem me conhece também sabe que eu durmo cedo. Então, eu não sei se eu estaria com energia, disposição, com a mente boa para falar, né? Então, decidi gravar já, tá bom? Então, é só para vocês saberem, caso eu não responda aí alguma interação que vocês façam, tá bom? É, bom, eu, eu vou ser bem direto ao ponto, assim, na verdade, não tem, né, eu não quero que seja algo muito comprido, essa não é a ideia dessas nossas lives, né? Então, eu vou ser breve e também não vou me aprofundar muito, tá? Bom, o que eu queria tratar um pouquinho seria desafiar os irmãos, né? Seria uma palavra de desafio, uma palavra de reflexão, né? Na mesma linha daquilo que eu coloquei no grupo cerca de um mês e meio atrás, né? Sobre Neemias e os muros, né? Eu não sei se os irmãos seguem o Jamê, né? Eu também não seguia, eu acho que o Facebook dele é novo, inclusive, mas 2 dias depois que eu postei aquele texto, né, sobre Neemias e os muros, eu adicionei o Jamê, né, apareceu lá como indicação de amizade, e foi interessante que assim que eu entrei no Facebook dele, eu percebi que ele havia começado cerca de uma semana atrás alguns posts sobre Neemias, né? Então aquilo chamou a minha atenção e ele tem postado até hoje, inclusive, né? Ele está indo versículo por versículo, ele está indo bem devagar, né? Então, se os irmãos querem algo mais profundo, muito mais profundo do que eu vou falar aqui, eu recomendo que vocês adicionem ele, né? Para quem ainda não tem e leiam lá, porque é um material realmente muito bom, tá bom? Mas isso, de certa forma, encorajou, né? Me encorajou, e é o que eu tenho meditado, né? De um tempo para cá, né? Mas eu, como disse, vou procurar ser superficial, breve, né? Até para que todos os irmãos possam acompanhar o raciocínio e fique bem claro, né? Tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, que na verdade traz essa reflexão que eu quero que os irmãos façam, né? Que é a relação dos muros, né, com a nossa segurança. Esse vídeo, ele faz parte de um material da Universidade da Família, então tem um curso chamado Aliança, que o Silas e a Paty ministraram uma vez, acho que ministraram mais de uma vez, mas eu e a Mai fizemos parte, né, do grupo de estudo uma vez, e, e o Craig Hill, né, que é o palestrante, um pastor bem conhecido, americano, ele deu essa palavra sobre os muros, né? E ele fez essa referência a uma cidade
sem muros, né? Então, foi uma palavra que marcou meu coração. Eu, inclusive, em uma das reuniões dos Homens de Verdade que eu tive a oportunidade de compartilhar, eu passei esse vídeo também. E então, assim, juntando tudo isso que eu falei, eu acho que seria interessante a igreja assistir também essa reflexão. Ela tem uns, acho que de 10 a 15 minutinhos, e, e é basicamente o que eu gostaria de falar para os irmãos. Depois eu volto e faço algumas considerações finais, mas eu não quero que fique muito longo, tá bom? Pessoal, e muitas pessoas, na verdade, adotaram a verdade relativa em vez da verdade absoluta. Então, de qualquer maneira, nada disso importa. De que importa o que a Bíblia diz se não tem valor na sua vida? Então, descobrimos que é assim que a maioria das pessoas pensa. Então, a pergunta que devemos fazer é: como? Como eu penso? E queremos falar um pouquinho de como posso restaurar o valor da aliança para o meu casamento. Como podemos restaurar o valor da aliança para a igreja? Porque eu acredito que isso esteja no coração de Deus. Valores que vêm da palavra de Deus são proteção para a sociedade. Vou dizer isso de novo. Valores que vêm da palavra de Deus são proteção para a sociedade como um todo. O que isso significa? Significa que um valor como o casamento, sendo uma aliança, protege a todos. Protege a todos. É como um muro em torno da sociedade que age como proteção contra os inimigos. E se pensarem em tempos antigos, quando uma cidade surge, falando em termos econômicos, o problema que se tem assim que todos estão instalados, que as pessoas têm dinheiro, que têm alguns produtos, que têm bens, que têm um lar, que têm coisas ao redor, é que os bandos de ladrões, assaltantes, saqueadores começam a achar vantajoso chegar e assaltar essa cidade. Saquear, roubar, pilhar, destruir, matar, sequestrar, o que for. E tão logo isso aconteça, o que a cidade faz? Põe um muro ao redor da cidade. Então, assim que se põe um muro ao redor da cidade, aquela cidade não é mais atraente aos bandos de ladrões e assaltantes e saqueadores, porque existem outras cidades que ainda não têm um muro ao redor. Então, eles vão e saqueiam aquelas cidades. Então, quando se constrói um bom muro, não se vê em bandos de assaltantes e ladrões com tanta frequência. Quantas pessoas na população daquela cidade são necessárias para realmente manter a cidade segura dos bandos de ladrões e assaltantes? Uma pequena porcentagem da população, talvez 5% da população, precise ser treinada em táticas de segurança, guerra, atirar flechas do alto do muro, avistar inimigos e esse tipo de coisa. 5% das pessoas talvez precise saber disso, ficar no muro e proteger a cidade. E se você vive em uma cidade murada, onde há pessoas que protegem a cidade, quanto você precisa se preocupar com ladrões e assaltantes vindo atacá-los em sua loja ou em sua casa ou onde for? Quase nada. Nada mesmo. A cidade é um lugar seguro. Nem precisa pensar nisso. Você passa todo o tempo pensando na missão que Deus deu a você. Qualquer que seja a sua visão, qualquer que seja seu destino e seu propósito. Agora, vamos supor que nessa cidade murada vem chegando um homem que é pescador. Ele chega tarde da noite em casa. E uma coisa ruim nas cidades que têm portões e muros é que esses muros e portões não só mantêm os ladrões e assaltantes fora, eles mantêm os moradores dentro. E são inconvenientes. Então, esse morador chega tarde, numa noite em casa, e os portões já estão fechados, e ele pensa: meu Deus, eu odeio esses portões, esse muro idiota, agora eu não posso entrar, e terei que passar a noite inteira do lado de fora do muro da cidade. Então ele decide: bem, o que eu farei eu irei pescar esta noite. Então ele sai para pescar. Desce até o lago, e uma coisa incrível acontece. Ele fisga o maior peixe que já pescou. Então, ele tem uma ideia. Me pergunto se esse peixe grande só aparece à noite. Ele pensa: eu vou tentar amanhã à noite de novo. Então ele vai pescar de novo na noite seguinte, fica fora a noite toda, pega mais peixes grandes. E ele se dá conta de que os peixes grandes aparecem à noite. E ele nunca soube disso. Mas o problema é, eu não quero ficar fora a noite toda. Eu só preciso ficar umas 2 horas aqui pescando. Só que aquele portão idiota está fechado. Esse pescador tem a casa bem no muro da cidade, como Raabe. Adivinhem que pensamento lhe ocorre? Vou cavar um buraco do meu quarto através deste muro
E um pequeno túnel. Eu vou cobri-lo com os galhos do lado de fora para ninguém saber de sua existência. Então eu posso ir e vir à vontade e posso pescar à noite. Então ele faz isso. A grande questão é, ele prejudicou a cidade? Muitas pessoas dirão que sim, mas, sabem, podemos questionar por que vocês dizem que sim. Ninguém sabe disso, ele não vai contar para ninguém, ele está indo e vindo sozinho. Os inimigos não vão entrar através daquele buraquinho. Por que dizem que ele está prejudicando a cidade? E, é claro, a resposta é: está havendo uma brecha na segurança. O perímetro não está sendo seguro. Quando o perímetro não está seguro, todo mundo que está dentro corre risco. Esse é o problema. Mas, se perguntarmos, ele prejudicou a cidade? A resposta a curto prazo realmente é não. Hoje não. Amanhã não. Provavelmente não. Na próxima semana, a longo prazo, sim. Aí teremos um problema sério. Vocês sabem o que vai acontecer? Algumas semanas depois, um de seus amigos virá para o jantar e ele irá servir um desses peixes grandes. E esse cara vai perguntar: onde é que você conseguiu esse peixe? E ele vai dizer: consegue guardar um segredo? E o amigo dele vai dizer: sim, eu juro. Eu não vou contar para ninguém. E aí ele fala: eu peguei no lago, mas só é possível pescá-lo à noite. À noite? Bem, o que você fez? Ficou fora a noite toda? Sim, na primeira noite eu fiquei, mas eu não faço mais isso. Não? Mas então como é que você faz? Ele diz: consegue guardar outro segredo? Veja bem, vai ter que prometer guardar esse, tá? Está bem, eu juro, não contarei a ninguém. Então vem aqui. Ele mostra o pequeno túnel do seu quarto para fora do muro. E suponham que o amigo então diga: deixe-me ir com você, eu quero ver isso. Então o amigo vai com ele, eles saem para pescar, retornam, e o amigo diz: que incrível. Suponham que ele seja um homem íntegro, que ele não conte para ninguém, que ele cumpra com sua palavra, não conte mesmo a ninguém. Mas adivinhe o que ele vai fazer. Por acaso, ele mora junto ao muro, um pouco mais adiante, e ele pensa: se é bom para ele, é bom para mim. Então ele cava um buraco no muro. Agora já são 2 pessoas envolvidas no negócio da pesca noturna. E estão indo e vindo, estão prosperando e estão indo melhor do que todos os outros, e agora nós acompanhamos essa situação por algumas gerações. E então, o primeiro problema que temos é: os muros estão lá há 3 ou 4 gerações. Alguém acha que o muro é realmente necessário? Quer dizer, quantos inimigos você viu em toda a sua vida? Nenhum. Por quê? Porque há um muro lá. E então todos pensam: nós não precisamos desse muro. Nós não temos inimigos. Então nós acompanhamos isso durante 2 ou 3 gerações, e o que nós encontramos nessa cidade? Encontramos 2 colunas no lugar onde havia um muro. Porque todo mundo agora escavou uma parte do muro. Destruiu o muro. Há buracos por toda parte. Na melhor das hipóteses, é um queijo suíço. E agora adivinhem o que acontece. Adivinhem quem volta. Os inimigos, certo? Os bandos de assaltantes e ladrões, porque aquela cidade é uma tentação, um alvo fácil. Eles retornam. E agora, o que acontece com a cidade? Tudo o que parecia ser uma simples atividade é agora uma atividade de grande risco. Até mesmo sair de sua casa à noite para desfrutar o pátio, talvez agora seja uma situação de risco de vida. Há atiradores lá. Você pode ser baleado até quando sai para relaxar um pouco, onde antes ninguém nem pensava nisso. O que era uma atividade sem risco algum, agora tem risco. As mães não podem mais deixar seus filhos brincarem na rua porque há sequestradores por toda a parte, então as crianças agora estão confinadas em casa. O padeiro não pode mais usar seu tempo e criatividade para bolar novos tipos de doces, porque o tempo todo ele precisa manter seus olhos atentos nos assaltantes que podem invadir a sua loja a qualquer momento. Então ele tem uma espada numa mão e um rolo de massa na outra, tentando fazer o seu trabalho. Assim, ele se atrapalha, a mãe se atrapalha, todo mundo se atrapalha. Quantas pessoas agora precisam aprender estratégias e táticas de defesa? Todos na cidade, onde antes somente 5% precisavam entender sobre isso. Eu perguntei ao senhor há alguns anos por que toda conferência que eu vejo na revista Carisma ou anunciada em algum lugar, outra revista, toda conferência cristã parece estar em guerra espiritual. Eu perguntei a ele: senhor, por que isso? Vejam, como é que não existia isso há 15 anos, 20 anos? O diabo não estava agindo?
Nada era bom e os demônios estavam quietos naquela época ou o quê? Ou nós só não estávamos cientes? Não, eu acho que o que acontecia é que nós tínhamos um muro naquela época e Deus disse, filho, o que aconteceu é que vocês acabaram com o muro. E o que era um trabalho de poucos homens especializados e guerreiros proféticos que ficavam sobre o muro e protegiam a cidade toda para todos, tornou-se um trabalho de todos, porque quando não há um muro intacto, todos ficam expostos. Todo mundo tem que aprender a estar envolvido nesse tipo de guerra e essa não era a ideia de Deus. Esse não era o plano de Deus. Agora, o problema já se estende por 2 gerações. São 200 famílias envolvidas no negócio de pesca noturna dessa cidade. Eles estão todos saindo para pegar os peixes grandes e vender. Isso se tornou uma prática comum. Então, agora que os ladrões e assaltantes voltaram, alguém muito sábio disse, sabe o que temos que fazer nessa cidade? Temos que reconstruir o muro. Temos que colocar o muro de volta. Mas o problema é, quem não ficará nem um pouco animado com isso? Sim, as 200 famílias de pescadores noturnos, porque seu sustento de uma hora para outra acabará. E eles dirão, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Fomos pegos de surpresa. Então, esse é o panorama que vejo sobre onde nos encontramos em nossa geração no que diz respeito à restauração desses valores. Porque em qualquer geração que decidir restaurar um muro, essa geração vai pagar um preço muito alto pelas últimas gerações que decidiram chutar, derrubar e esburacar o muro. E vejam, o problema é que quando você olha para qualquer vida em particular, qualquer indivíduo em particular, qualquer buraco no muro em particular, será que cada buraco é o problema? De certa maneira, sim. Cada buraco é um problema. Cada um que está fazendo um buraco no muro está criando um problema. Mas não é um buraco em particular que é o problema. É o fato de que o valor mudou. A sociedade, a cidade não enxerga mais o valor do muro. Eles não acreditam mais que ele seja necessário e que seja uma boa ideia. Então a cidade toda se voltou contra o muro. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Se em nossa geração nós decidirmos colocar uma proteção do valor no qual o casamento é uma aliança para toda a vida, em vez de um contrato quebrável por várias condições, algumas pessoas serão surpreendidas com isso. Outras pessoas serão pegas e elas vão dizer, e eu? E nós? Agora já estamos dependentes dessa prática. Nós já estamos comprometidos com ela, já estamos envolvidos nela. O que faremos então? E o que eu digo é, para que possamos mudar esse valor na sociedade, isso vai custar alguma coisa a alguém. Não se põe um muro de volta sem custos para alguém. E quantos sabem nessa analogia, que eu acho bem descritiva, de onde nos encontramos? Como vocês votariam se vivessem nessa cidade? E se vocês fossem uma daquelas famílias de pescadores noturnos? Se votarem pelo muro, o que acabaram de fazer? Votaram contra si mesmos a curto prazo. Se votarem a favor, ou melhor, contra o muro, votaram a favor de vocês, mesmo a curto prazo, mas votaram contra seus próprios filhos e futuras gerações e o resto da cidade. Então temos o que eu chamo de estado de graça. Estado de graça. Pensem um pouco. Sob a perspectiva de Deus, se estamos falando de amor e graça, é amável e gracioso trazer o muro de volta ou é amável e gracioso não trazer o muro de volta? Qual é o certo? Entendem o problema? Vejam bem, é porque há outra questão envolvida. É amável e gracioso colocar o muro de volta ou amável e gracioso não colocá-lo de volta? A questão é para quem? Certo? Para quem? E se construirmos o muro novamente, teremos 200 famílias a curto prazo que terão vários problemas. Se não pusermos o muro de volta, a cidade inteira continuará a ter problemas e nossas gerações futuras terão problemas ainda piores. Vejam, o que nós gostamos de acreditar é que o meu buraco no muro, em particular,
é especial porque isso é a minha situação e é por isso que todos os casos que eu vi são especiais. Bem, eu ouvi alguns casos horríveis e devastadores e se vocês ouvissem também, os achariam horríveis, mas aqui está o problema. Se todo mundo diz, a minha história é especial, o meu buraco no muro é diferente dos demais, então o que acaba acontecendo? Nós acabamos sem muro. E em algum momento alguém precisa dizer, nós precisamos mudar esse valor. Precisamos restaurar tudo isso novamente para que nossos filhos possam sobreviver. Mas temos o estado de graça e o que nós vemos conduzindo seminários de veredas antigas e aqueles que têm estado envolvidos conosco, participando de um seminário ou ministrando um seminário, nós ouvimos coisas devastadoras que aconteceram às famílias das pessoas. E isso é o que realmente entristece o meu coração. Bom, pessoal, vocês assistiram aí, esse conteúdo aí é do curso Aliança, que é da Universidade da Família. Nós fizemos com o Silas e a Paty há um tempo atrás, e eu lembro dessa aula, falou muito comigo, e eu levei esse vídeo para a reunião dos homens de verdade, compartilhamos com os irmãos, né? Mas eu sinto necessidade de falar novamente sobre isso, né, com a igreja, para que a gente possa realmente refletir nessa simples ilustração, né? Não tem nada de difícil de entender, né? Como eu falei, a gente não vai se aprofundar aqui, mas a ideia é que muros que são, aí por muros vocês entendam a vontade de Deus, os, a base da nossa fé, né? Os valores eternos, né? Esses são os muros, né? Que nos protegem. Eles não podem ser negociados, como talvez por muito tempo a igreja tenha negociado, né? Nós não podemos aceitar brechas nos muros, né? As brechas falam justamente sobre isso, né? Sobre espaços das nossas vidas que o inimigo tem acesso, né? E o inimigo, nós sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir, né? Então, nós precisamos nos posicionar, né? Nós, homens, precisamos ser sacerdote dos nossos lares, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos construir muros de segurança, né, para a vida da nossa família, né. O Marco falou semana passada sobre uma vida de oração, né, sobre leitura da palavra, sobre adoração. Esses são fundamentos, né, é a base da construção dos nossos muros, né, essas práticas trazem a presença de Deus, né, trazem a vida do Espírito para nós, né, e só que isso a gente não pode, não tem como viver essa vida, né, tentando ser cheio do Senhor e ao mesmo tempo enchermos a nossa cabeça de coisas que não são eternas, né, de coisas que são passageiras, né. Eu assisti esses dias com a Maiara, assisti não, né? Começamos a assistir um filme no Netflix que era terrível, era uma comédia, mas, assim, terrível. Eu não sei se alguém, né, se algum irmão consegue começar a assistir algo desse tipo e ir até o final, porque é muito baixo, né? E mesmo que não fosse, sabe, irmãos? Mesmo que não fosse, a gente tem que aprender a remir o nosso tempo. A gente tem que aprender a investir o nosso tempo nas coisas que são eternas, né? A gente trabalha, já sobra tão pouco tempo, né, para outras atividades, né? E o entretenimento tem sido um grande problema, eu acho, sabe? Tem sido uma grande brecha que nós, como igreja, temos dado, né? Isso aqui, ó, celular, pode ser uma excelente ferramenta, né? Pode ser algo bom, mas pode ser o seu pior inimigo, né? Essa facilidade que nós temos para informação,
né, para entretenimento, né, coisas que os nossos olhos são atraídos, né, nós precisamos nos posicionar, né, e é uma luta, sim, né, e nós estamos em luta, né, tem um vídeo, inclusive, do John Piper que fala sobre isso, né, faça guerra, né, vocês podem procurar no YouTube. Nós estamos em guerra, queira a gente saiba disso ou não, né, o diabo, ele não tira férias, né? A intenção dele é roubar a nossa fé, é destruir a nossa fé, a nossa casa, né? E assim, não precisa ter sensibilidade espiritual, não precisa né, ser muito inteligente para ver que nossos muros estão com, com brechas grandes, né? E eu desafio os irmãos, nós precisamos, né, dar 2 passos atrás, achar essas brechas, e nós precisamos nos comprometer em fechar essas brechas, né? No livro de Neemias fala, né, que quando eles foram reconstruir os muros, eles construíam ao mesmo tempo que seguravam lanças, né, seguravam espada, porque o inimigo estava ali, e o que o inimigo menos queria é que eles completassem aquela obra, né? Então, nós, dessa forma, também precisamos estar muito atentos, sabe? Nós não temos tempo para perder com futilidade, sabe? Com coisa que enche a nossa cabeça de preocupação, né? Com coisa que rouba a nossa paz, com coisa que nos prende a esse mundo, né? Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no alto, amém? Então, é isso, como eu falei, né? É um assunto, assim, que dá para, você pega lá os posts do Jamê, dá para ir muito longe no assunto, né? E Deus tem falado algumas coisas a mais no meu coração também. E se alguém quiser, né, conversar mais sobre isso também, eu vou ficar muito feliz de, de receber uma mensagem, né? A Bel me escreveu logo que eu postei aquilo no grupo da Peniel, mostrando, né, o post do Jamê, que na verdade eu já tinha visto também, mas eu vi, né, 2 dias depois, e aí ela me escreveu falando, olha, o que o Jamê está falando lá vai na direção daquilo que você colocou no grupo, né? Então, mas foi muito bom o contato dela, né? Então, se vocês quiserem fazer contato também, a gente conversar mais, né? Se aprofundar nesse assunto, é algo que eu gostaria. Mas para hoje fica essa reflexão, né? E esse desafio para nós, né? Para que nós foquemos, né? Naquilo que realmente importa, né? E que estejamos vigilantes a todo tempo. Amém? Então é isso, irmãos. Uma boa noite para vocês. Por exemplo, ó, hoje volta o, o futebol, né? E eu sou uma pessoa que gosta de futebol. E hoje é dia de Palmeiras e Corinthians. Mas quer saber de uma coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. Perder 2 horas assistindo 22 homens correndo atrás de uma bola. Não é pecado, viu, irmão? Não me considere um legalista. Não é pecado. Eu mesmo vou ver depois os gols, vou procurar me informar, pode ser até que assista um pedaço do jogo, mas a gente tem que estar atento, porque são essas raposinhas, sabe? Que roubam a obra de Deus nas nossas vidas, roubam a nossa identidade, roubam os nossos filhos, né? Roubam o que elas puderem roubar de nós, né? Então, nós precisamos estar atentos. Amém? É isso aí. Uma boa noite para vocês, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.